O zagueiro Ian Souto pode deixar o Goiás ainda em 2022? No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa sua negociação, essa especulação envolvendo tanto o Villarreal da Espanha quanto também o Real Betis da primeira divisão espanhola, a porcentagem real do Goiás, consegui confirmar aí juntamente com a diretoria esmeraldina quantos por cento pertencem ao Goiás e também o restante ao Floresta do Ceará, que liberou o jogador gratuitamente para o Goiás. Até quando vai o seu vínculo? Será que a diretoria já tem o interesse de negociar o jogador nesse momento? Quero conversar com vocês a respeito desse assunto envolvendo o zagueirão de apenas 20 anos de idade. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Conferir também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, todos os dias, de segunda a segunda, pelo menos 2 conteúdos novos aqui no nosso canal. Então peço para você se inscrever, ativar as notificações e também conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador, o Mr. Sacada. Inclusive amanhã teremos aí Goiás e Curitiba na Serrinha e o Mr. Sacada já abrirá logo depois desse jogão, que está localizado ali na Avenida Eurico Viana, no Alto da Glória, número 257, atrás do Flamboyant. Diversos lanches bem legais, inclusive o desafio muito bacana também que vem chamando a atenção de toda Goiânia. Vou deixar o link aqui embaixo do Instagram, lá eles têm mais de 100 mil seguidores, inclusive você pode fazer o seu pedido tanto pelo WhatsApp quanto também pelo site. Vou estar deixando aqui embaixo também no primeiro comentário fixado do Mr. Sacada, apoiador do Goiás News. Bora então começar o nosso vídeo de hoje para trazer os detalhes a respeito dessa história envolvendo o zagueirão Ian Souto, jogador de apenas 20 anos de idade, que chegou no Goiás nessa temporada vindo do Floresta lá na disputa da Copa do Nordeste. Informação que chegou da Turquia ainda nesta manhã de sexta-feira, do Ekrem Konur. É um cara que aqui no Brasil obviamente não é muito conhecido, mas no Instagram ele está presente no Twitter, desde 2009, com mais de 200 mil seguidores, e também no Instagram mais de 600 mil, ou seja, ele dá muitas notícias tanto do futebol espanhol, algumas aqui do futebol brasileiro também. É um cara que tem boas fontes e confirmou essa transação, essas negociações para a transferência do Ian Souto para o Villarreal da Espanha ou também o Real Betis. Essa informação ela ficou assim um pouquinho meio estranha, porque a primeira página a falar sobre esse assunto foi um site, um site chamado Estádio Desportivo, ainda nesta última quinta-feira, onde falou a respeito do Ian Souto, e nessa mesma matéria tinha colocado que o Goiás era uma das principais potências, um dos times que mais jogavam bem no futebol brasileiro nos últimos anos, o que a gente torcedor obviamente sabe que não é verdade, Porém, aí sim, com essa confirmação do jornalista turco, dá um pouquinho mais de credibilidade. Um cara desse aí com mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais somadas, certamente não cairia numa furada dessa. Então deve sim ter alguma coisa a respeito de uma negociação entre Goiás, Villarreal e Real Betis. Eu consegui confirmar uma fonte importante dentro da equipe esmeraldina, garantiu que até o momento não chegou nenhum tipo de proposta oficial para a equipe esmeraldina, mas consegui confirmar uma informação muito importante: a porcentagem, quanto que o Goiás tem de direito a respeito do jogador, Ele que só veio do Floresta, a equipe esmeraldina não teve que tirar nenhum centavo do bolso para a sua negociação, chegou ainda na disputa do Campeonato Goiano, Segundo informações, 50% pertencem ao Goiás e os outros restantes para a equipe do Floresta, que negociou justamente o Ian Souto com essa intenção. Caso ele fizesse uma boa Série A, um Campeonato Goiano também com a equipe esmeraldina e pintasse uma negociação envolvendo cifras, aí sim, o Goiás ficaria com esses 50% e o seu contrato em definitivo, com vínculo até dezembro de 2024, e o restante, 50% também iria para a equipe do Floresta, onde ele jogou nessa temporada de 2021. Achei até uma negociação inteligente. Agora, pintando proposta, a gente começa a pensar, poxa, será que não compensaria o Goiás ter pagado um pouquinho mais e ter ficado com o percentual do jogador? Mas a gente tem que pensar também o seguinte, o Goiás não tem grana para ficar investindo em jovens jogadores como, por exemplo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras também. Então, esse tipo de negociação com um jogador que é pouco conhecido e vem para o Goiás mais com essa taxa de vitrine e principalmente o contrato do Ian Souto é 100% do Goiás. O Goiás não tem, por exemplo, um empréstimo e o vínculo oficial é com o Floresta, nada disso. O seu contrato vai com o Goiás até dezembro de 2024, 50% para a equipe esmeraldina e os outros restantes para o Floresta. Então foi sim uma negociação inteligente
ainda lá no comecinho do ano, né? Segundo informações do site Transfermarkt, o seu valor de mercado gira aí na casa de 150 mil euros, até um valor considerável, se a gente considerar que o Ian Souto tem apenas 20 anos de idade, mas na cotação atual daria mais ou menos 750 mil reais. Por esse valor, certamente o Goiás não fará negócio. Isso porque a intenção da equipe esmeraldina, tanto com o Ian Souto quanto também com o Da Silva, que é outro zagueirão que a diretoria aposta bastante, é negociar eles mais para frente, esperar agora essa janela de transferências fechar, que já se encerra lá no dia 15 de agosto, e dar mais chances para os jogadores, tanto nessa disputa do Campeonato Brasileiro, no ano que vem no Campeonato Goiano, e aí sim, a partir de 2023, na metade do ano aqui para nós, que é quando reinicia a temporada europeia, deverá ser a prioridade da diretoria do Goiás em negociação com jovens jogadores. Isso pode, por exemplo, valer para o Pedrinho, jogador das categorias de base, o próprio Renato Júnior, vamos ver aí sobre essa sua situação contratual, o Vitor Hugo e por aí vai. Ou seja, a intenção do Goiás não é fazer grana agora de imediato, e sim dar mais experiência para esses jogadores, mais partidas importantes na Série A do Campeonato Brasileiro e conseguir cifras maiores daqui para frente. Mas não é impossível, né? Caso essa proposta do Villarreal ou do próprio Real Betis chegar muito forte, por exemplo, 10 milhões de reais, aí não tem como, né? O Goiás realmente, se passar dessas cifras assim, de 3, 4 milhões de euros, certamente irá negociar o Ian Souto. Assim que eu tiver mais detalhes a respeito dessa proposta ou não do futebol espanhol, trago aqui para vocês. E para quem tem dúvida aí a respeito dessas duas equipes, o Real Betis é um time que já vem buscando jovens jogadores aqui no futebol brasileiro com uma certa frequência, né? O último deles foi o Luiz Henrique, jogador de apenas 20 anos de idade, que estava na equipe do Fluminense, ponta direita. Já trouxe, por exemplo, o Emerson, lateral direito, ex-Ponte Preta, Atlético Mineiro, teve até uma passagem no Barcelona, hoje joga no Tottenham. Teve, por exemplo, o Denilson, né? O Denilson Show lá no início da década de 2000, ou seja, já é um time que tem essa intenção de olhar para o mercado brasileiro com mais carinho. O próprio zagueiro Sidney, que estava no Goiás até pouco tempo atrás, né, passou em mais de 3 temporadas lá no futebol espanhol com a camisa do Real Betis, então é um jogador que olha com carinho para os brasileiros. E é um time que já está aí na primeira divisão, se eu não me engano, em forma de sequência, né, desde a temporada de 2013. É um time bem grande, tem título espanhol, da Copa da Espanha também. E o Villarreal é um time que vem crescendo demais nas últimas temporadas, né? Realmente no ano passado, nessa última temporada, melhor dizendo, chegou até as semifinais da UEFA Champions League, foi eliminado apenas para o Liverpool. Nas fases anteriores eliminou tanto a Juventus quanto o Bayern de Munique, e no ano passado foi campeão da Europa League, a nossa sul-americana, né? Batendo o Manchester United na grande final. Então é um time que já vem se organizando para isso, para a compra de tanto jovens jogadores quanto outras realidades. Não são equipes pequenas, né, do futebol espanhol, assim dizer. Então certamente, se o Goiás for negociar, sabendo disso, pode conseguir uma boa cifra, mas como falei para vocês, né, a intenção da diretoria é deixar o jogador se valorizar ainda mais e buscar um contrato ainda melhor nas próximas temporadas. Para finalizar aqui o nosso vídeo, falar um pouco sobre a carreira do Ian Souto. Nesse ano de 2022, apenas 13 jogos com a camisa do Goiás, sendo das suas atuações 6 delas no Campeonato Brasileiro. Ele começou até que bem lá no Campeonato Goiano, fez a sua estreia diante da equipe do Craque, ainda naquele jogo das quartas de finais, vitória do Goiás por 3-0. Depois disso participou dos jogos contra o Iporá e diante o Atlético Goianiense na final do Campeonato Goiano, onde aí sim acabou ficando um pouco manchado por conta daquele pênalti cavado ali em cima do Jorginho, né? Depois disso só foi ter oportunidades no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O time estava todo remontado, o Ian Souto chegou ali de última hora e conseguiu jogar muito bem naquele duelo. Engatou também uma boa sequência de jogos contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, diante do Cuiabá também na Serrinha, contra o América Mineiro, contra o Atlético Paranaense, e a partir dali começou a dar uma caída, né? Fez aquele pênalti com a bola batendo na sua mão de forma ingênua diante do Atlético Paranaense. Também na Copa do Brasil contra o Atlético não foi tão bem. Entrou contra o Juventude, fez novamente um outro pênalti, e por último contra o Fluminense, ele que escorregou ali no lance do gol do Willian, né? Ou seja, o jogador começou razoável, teve uma fase muito boa e agora a fase dele é ruim no Goiás, mas certamente eu até culpo a diretoria por um fator desse, né? Não pode um zagueiro que acabou de chegar, tem apenas 20 anos de idade, ser o titular absoluto na zaga e não querer que esse cara vai falhar, né? Isso é extremamente natural, já demonstrou que tem um grande potencial e tem tudo para evoluir aqui no futebol
com a equipe do Goiás. Então não foi relacionado para a última partida contra a equipe do São Paulo. A tendência é que esteja ali à disposição do técnico Jair Ventura no duelo contra o Coritiba. Ele que já passou aí nas categorias de base do União, do Mato Grosso do Sul, né? Inclusive ele é natural de Campo Grande. Passou também no Boston City da terceira divisão. Inclusive ele jogou junto com o Danilo Cardoso, né? O zagueirão do Goiás. Menos de um ano atrás, os dois juntos na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Inacreditável, né? As voltas do futebol. E nesse ano, pelo Floresta, 5 atuações antes de chegar no Goiás. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa ficha geral, tanto da situação de negociação com o zagueirão Ian Soto, tanto também dessa sua carreira, os últimos jogos pela equipe do Verdão. É verdade que não vem muito bem, mas é um jogador que já demonstrou muito futebol, bom potencial também, acho que tem tudo para fazer uma boa carreira aqui na equipe esmeraldina, quem sabe no ano que vem conseguir uma proposta ainda melhor. Vou ficar de olho a respeito dessa negociação, né, possível aí como cravou esse jornalista turco, se pintar alguma coisa oficial para o Goiás, prometo trazer aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo, o vídeo, passando aqui na tela final, assim como o link do Mr. Sacada aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!